Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer algumas demonstrações aqui e fazer alguns comentários também sobre processos de separação de misturas, tá? Inicialmente sobre a filtração e como exemplo eu vou usar o café. Então tem aqui pó de café, certo? Tenho o coador ou filtro, né, que é esse de material plástico aqui, tá? Ele vem junto com esse suporte, né? Só que eu não vou usar o suporte porque eu vou colocar aqui no copo para a gente poder observar e o suporte não para aqui. Então ao invés de usar esse suporte eu vou usar este funil para colocar o filtro sobre ele, tá? Na sua casa talvez você use um filtro de pano, né, um coador de pano, ou até mesmo filtro de papel, né, um papel parecido com esse aqui, tá? Qual que é a função do filtro? A função do filtro é reter partículas sólidas, né? O filtro tem poros, esses poros têm diâmetros variados, dependendo da utilização do filtro, e a função do filtro, então, é deixar com que partículas de tamanhos pequenos, né, menores do que o diâmetro do poro, do filtro, passe através dele. Aquelas partículas maiores, que geralmente são sólidas, não passam através dele, certo? Então, primeiro exemplo, eu vou pegar aqui o pó de café, colocar uma colher, é o suficiente, mais um pouquinho aqui, de pó de café no filtro, né, no coador, e vou colocar água. Olha só, eu tenho aqui um termômetro, um multímetro, na verdade, esse aparelho. Ele mede várias coisas e uma das coisas que ele mede é a temperatura. Através dessa pontinha que vai aparecer aqui, essa pontinha que está aparecendo aí é a função, é o sensor de temperatura. Então eu vou colocar aqui na água, ó. Observa que a água está quase que a temperatura ambiente, tá? Aqui tem uma lâmpada acesa, então o ambiente aquece um pouquinho mais do que a água. Mas a temperatura da água, ela dá para ver lá no multímetro, 23 graus, certo? Eu vou colocar essa água para fazer o nosso café aqui e vamos ver o que acontece. Olha lá o que aconteceu. A água passou pelo coador, né, e adquiriu uma coloração amarelada. Aquela coloração ali é a cor do café que a gente está acostumado a tomar? Não parece muito não, né? Por que será que aconteceu isso? Olha aqui em cima, aí está o pó de café, tá? O pó do café continua retido no filtro, mas a água que saiu, né, é uma água que está apenas amarelada, não se parece com café. Agora eu vou pegar outra água, vou colocar a água aqui nesse copo só para fazer igual, né, mais ou menos com a mesma quantidade que eu tinha utilizado antes. E vamos ver a temperatura dessa água aqui. Aqui está o termopar. Temperatura da água 81, 78, está esfriando, né? Porque o ambiente aqui está aberto, não tem mais aquecimento. Mas essa água agora está quente. E eu vou fazer o mesmo procedimento. Colocar essa água quente, opa, não derrama no multímetro não, sobre o pó de café. Para começar, observa que a cor do líquido que está lá embaixo é diferente da cor do primeiro, né? Já está mais escuro um pouco. Outra coisa é que, vou colocar um pouquinho mais de água quente aqui, para a gente ter um volume parecido ali. Outra coisa é que o processo aqui com a água quente ficou um pouco mais lento, né? Por quê? Porque ocorre um outro fenômeno de separação de misturas. Observe bem as cores. Esse da esquerda foi feito com água fria, né? Com água na temperatura ambiente, aproximadamente 25 graus Celsius. Esse outro aqui foi feito com água quente, que estava aproximadamente 75, 80 graus Celsius. Repare a diferença da coloração, tá? Então vamos lá. O filtro que está aqui em cima, ele está retendo o material sólido, né, que não passa através dele. Aqui embaixo a gente tem apenas líquido. Porém, o líquido mudou de cor, né? Era água incolor, apareceu essa coloração amarelada no primeiro,
e já mais escura, né? Um marrom mais escuro na segunda. Por quê? Porque quando a gente prepara o café, ocorre um outro fenômeno de separação de misturas, né? Um outro processo de separação de misturas, que a gente não costuma falar muito. Esse processo é chamado de extração. Tá? Extração, alguns autores chamam isso de extração por solvente ou extração com solvente. Tá? A água, quando ela passa pelo pó do café, ela extrai do pó do café aquele material que é solúvel em água. O que é solúvel em água, né, o que se dissolve na água, o filtro não consegue reter. Porque quando algo se dissolve, as partículas dessa coisa que se dissolveu ficam muito pequenas, tá? E se misturam com o líquido e passam pelo filtro junto com o líquido. Tá? A água fria não é muito boa para fazer essa extração. Observe a cor. Observe o café, entre aspas, que foi feito com a água fria. A água fria não consegue extrair os ingredientes que fazem o nosso café. Tá? Por que ela não consegue extrair? Porque quando a água está quente, ela rompe algumas fibras do material sólido do pó de café. É como se ela abrisse pequenas cápsulazinhas, né? Não confunda com cápsula de café dessas máquinas, não tem nada a ver. Tá? Mas é como se ela abrisse cada grãozinho daquele moído que está ali, também não confunda com grão de café, porque aqui ele já está torrado e moído. Tá? Cada partículazinha do sólido do pó do café, né, contém ingredientes que são solúveis em água, mas esses ingredientes precisam se soltar daquelas fibras. A água quente consegue fazer com que esses ingredientes se soltem mais facilmente. E por isso, né, esses ingredientes se soltam, se dissolvem na água e com a água quente a gente obtém o nosso café. Com a água fria, apenas extraiu um pouquinho da tintura que havia ali, né, dos ingredientes que dão cor ao café. Beleza? Então lembre-se sempre que na hora de fazer o café, a gente passa por pelo menos 2 processos de separação de misturas. O primeiro é a filtração, tá? Que retém o material sólido e deixa passar o líquido. Na verdade, esse é o segundo, porque o líquido que passa aqui já contém o material que foi extraído do pó do café. Então, primeiro ocorre a extração, né? A água quente extrai substâncias que são solúveis do pó do café. Essas substâncias extraídas, dissolvidas na água, passam pelo filtro e a gente tem o nosso café aqui, tá? Cuidado! Algumas pessoas, né, talvez você já estudou outros procedimentos de separação de misturas, você pode achar que isso é uma dissolução. Tá? Parece muito com dissolução. Né? Imagina que aqui dentro tivesse açúcar. Açúcar é sólido, certo? Se eu jogar água, a água dissolve o açúcar e aí vai passar para baixo água com açúcar. Então a água dissolveu o açúcar, né, e fez com que ele passasse pelo filtro. Isso é uma dissolução. Tá? Porém, nesse caso, só aconteceu com água quente. Então, será que eu poderia raciocinar assim? Ah, tem ingredientes no pó do café que só são solúveis em água quente. Parece que sim, mas não. Por quê? Se esses ingredientes que estão aqui agora, dissolvidos na água, né, na água quente, se eles só fossem solúveis na água quente, quando o café resfriasse, esse material deveria se solidificar novamente e precipitar. Tá? E não é isso que acontece. Tá? Essa água aqui pode esfriar, né? Já deve estar bastante fria, vamos até medir a temperatura dela agora. Vou passar isso para cá para não fazer tanta bagunça aqui. Vamos medir a temperatura desse café. Já esfriou um pouco. Dá para ver aí 54 graus. Tá? Já esfriou um pouco. Mas, entenderam? Se fosse o processo chamado de dissolução, se a água quente tivesse apenas dissolvido substâncias do pó do café, por ela estar quente e ter facilitado a dissolução, quando o café resfriasse, esse material que estava dissolvido na água quente se solidificaria, se precipitaria no fundo do copo.
tá? Não tem nada a ver com aquele restinho de pó de café que sobra no fundo do copo. Isso ocorre quando o filtro está com poros muito grandes, ou rasgado, ou furado. Beleza? Já já tem mais aulinhas sobre café.